Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas à palavra de Deus que acabamos de ouvir. Sentados, vamos agora acompanhar a reflexão, meditação feita pelo nosso bispo, Dom João Santos Cardoso. Prezado Padre Vilmar, missionário redentorista que atua aqui neste santuário, que faz o comentário a esta celebração. Diácono Manuel, também missionário redentorista, que fez a proclamação do Evangelho. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, que neste momento está nos acompanhando aqui direto do Santuário do Senhor, Bom Jesus da Lapa, através da rede Vida de Televisão. Irmãos e irmãs, vós todos aqui reunidos, estamos celebrando a sexta semana do tempo pascal. Estamos nos aproximando das festas da Ascensão do Senhor e de Pentecostes. E em Pentecostes se realiza a promessa que Jesus fez neste Evangelho aos seus discípulos. Ele envia seu Espírito Santo sobre seus discípulos e seus apóstolos e funda a sua igreja. Encerra-se a missão de Jesus Cristo histórico e começa o tempo do Espírito Santo, que faz com que a presença do Senhor Jesus na história ocorra sacramentalmente, através da igreja, que é o seu corpo místico, e através de todos os seus seguidores e seguidoras, que animados pela força do Espírito Santo, dão testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto do Evangelho que nós escutamos faz parte do grande discurso de despedida que nosso Senhor fez no contexto da Santa Ceia. A última ceia que ele havia celebrada com seus discípulos. Ele já pressentia a traição de um amigo seu. Ele já pressentia que seria entregue nas mãos dos inimigos. Pressentia que o seu tempo havia chegado, concluído, e que voltaria à casa do Pai. E começa a preparar seus discípulos para que saiba conviver de forma confiante durante a sua ausência. Começa a preparar seus discípulos a respeito da sua morte. E, preparando os seus discípulos, nosso Senhor anuncia a realização de uma promessa. Ele enviaria sobre os seus discípulos o Espírito Santo, o Paráclito, que tem um sentido de defensor,
como um advogado faz defesa de alguém. O Espírito Santo, o Consolador, que seria a certeza de que nosso Senhor Jesus Cristo está caminhando lado a lado dos seus discípulos, está presente na igreja, está presente na nossa história, sobretudo quando nós enfrentamos dificuldades. Sobretudo quando somos desafiados por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo e por causa do seu nome sofremos perseguições. E prometendo o Espírito Santo, Jesus prepara também os seus discípulos para o novo tempo que vai se abrir com a sua ausência. Até então, o ódio do mundo era descarregado sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso, seus discípulos eram poupados do ódio, do espírito do mundo. Era poupado da perseguição. Porém, uma vez que ele seria tirado do meio deles, naturalmente, agora o mundo, aqueles que se opõem à verdade, aqueles que se opõem ao Evangelho, se voltaria contra os seus discípulos. Nosso Senhor fala, portanto, da perseguição que haveria de vir sobre os seus discípulos. Ora, se perseguiram ao Mestre, também os discípulos serão perseguidos, porque os discípulos não são melhores nem superiores do que ao Mestre. E, de fato, os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre, no anúncio do Evangelho, no testemunho que dá da verdade, que dá do Cristo Jesus, sofrem as perseguições. Mas o que é que nos consola na perseguição? É a presença do Espírito Santo. O discípulo de Jesus, quando ele sofre perseguição, ele pode pensar que ele é o que está no caminho errado, já que muitas vezes pode enfrentar a rejeição entre até os seus próprios irmãos, até dentro da sua própria comunidade. Pode se sentir só, abandonado, mas é o Espírito que vai consolar. Nesses momentos de solidão, nesses momentos de perseguição, para que a pessoa não se enfraqueça e tampouco abandone a sua fé. É claro que nosso Senhor fala aqui do sofrimento, não daquele sofrimento que acomete a uma pessoa, que pode acometer a um cristão, como fala São Pedro, de alguém que sofre em decorrência de uma conduta errada, em decorrência de uma conduta marcada pelo delito, assassinato, roubo, ou coisas do tipo. Ele fala do sofrimento daquela perseguição, que pode vir a um cristão por dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente o cristão que dá um testemunho público da sua fé. Até quando nós vivemos a nossa fé no interior da comunidade cristã, até quando nós damos o testemunho da nossa fé, diremos assim, dentro da igreja, nós podemos às vezes encontrar resistências, incompreensões, divisões, rixas que se estabelecem às vezes por ciúmes entre os cristãos, às vezes por disputa de espaço, mas não é dessa perseguição que ainda ele está falando. É a perseguição que decorre do testemunho público da nossa fé. Quando o cristão ele dá testemunho público de sua fé, ele suscita a ira do mundo. E o mundo se volta contra aquele cristão. E há pessoas que se voltam contra e perseguem, e às vezes elimina, até mata, pensando que está prestando um culto a Deus. Paulo, por exemplo, era antes de sua conversão, era um grande perseguidor dos cristãos. E Paulo fazia
e perseguia os cristãos na certeza de que ele estava prestando um culto verdadeiro a Deus. Ele achava que ele estava com a verdade, assim ele se tornava intolerante e perseguia os cristãos, pensando que assim ele estava servindo o próprio Deus. Jesus alerta esse tipo de perseguição que pode vir quando alguém começa a perseguir aqueles que dão testemunho público da fé, da verdade que é Cristo Jesus, e entra em contradição com o mundo. Às vezes são perseguidos em nome do próprio Deus. E em nome do próprio Deus justifica-se a eliminação daquela pessoa. Nosso Senhor, portanto, fala quando o nosso testemunho público da fé entra em contraste com o espírito do mundo. Quando questiona os ídolos deste mundo, os deuses deste mundo que exigem sacrifícios humanos. E, de fato, a perseguição aos cristãos não somente ficou lá no passado, nos primeiros tempos do cristianismo, quando eles sofriam perseguição dos judeus e também do Império Romano, mas ao longo da história é uma constante, como também aqui no Brasil. Especialmente quando o testemunho público da fé começa a questionar os ídolos. Por exemplo, o ídolo mercado, dinheiro, em que há pessoas que pensam que, em nome do lucro, os direitos sociais podem ser relativizados, os direitos previdenciários podem ser diminuídos. Em nome do lucro, a natureza pode ser depredada, os recursos naturais explorados de forma predatória, matas que são destruídas, fontes que são contaminadas. Quando o cristão levanta a sua voz sobre isso, essa pessoa sofre grande perseguição. Primeiro, a difamação, que se estabelece especialmente das redes sociais, que é hoje uma máquina de queimar reputação. E vai abrindo assim espaço para depois a eliminação física da própria pessoa, que vai sendo taxada de subversiva, criminosa, comunista e outros tantos adjetivos que hoje se colocam nas pessoas quando elas dão testemunho público da fé, que põe em causa, põe em questionamento os ídolos e os deuses que são cultuados neste mundo, e às vezes cultuados por cristãos, e pensando que agindo assim está rendendo um culto ao próprio Deus. Nosso Senhor, por isso, alerta seus discípulos sobre esta realidade. Porém, garante que seus discípulos não caminharão sozinhos, porque o Espírito Santo é quem nos sustenta. Nesses momentos de perseguição, nesses momentos em que, vivendo o profetismo da fé, a pessoa, o cristão, ele é questionado, ele é caluniado, difamado, ou até mesmo martirizado. O Espírito nos sustenta. Assim como o Espírito dá testemunho do Cristo Jesus, da verdade, também o Espírito em nós nos faz levar avante este testemunho. Tal como fizeram os primeiros discípulos de Jesus, e como ainda continua fazendo aqueles que seguem nosso Senhor Jesus Cristo de forma exclusiva, movido unicamente pelo Espírito que atua em nós. Como escutamos na primeira leitura. Nessa viagem missionária que Paulo realiza e chega até a Europa. Na sua primeira viagem missionária, Paulo enfrentou dificuldades de judeus, por onde ele passou. Sobretudo as autoridades judaicas, os judeus mais radicais, quando escutava a pregação de Paulo e via que o povo dava atenção, o expulsava de suas cidades. E ele chega até a Macedônia, a cidade de Filipos. Lá não havia sinagoga, certamente. Quando Paulo chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele procurava era a sinagoga. E na sinagoga
era mais fácil, então, começar a falar de Jesus, porque partia da própria fé judaica, em que as Sagradas Escrituras fazem a promessa do Messias. É mais fácil falar de religião com alguém que já tem a sensibilidade religiosa. É mais fácil falar de Deus para alguém que já está aberto, predisposto a esse tipo de diálogo. Mas lá não tinha sinagoga. Ele ficou sabendo onde os judeus se reuniam, era no rio, na beira do rio. Algumas mulheres. E lá ele encontra uma mulher que fica sensível à pregação de Paulo. É Lídia. Era fabricante de púrpura, certamente uma mulher de posses. E diferente da postura das mulheres lá de Antioquia da Pisídia, que se juntaram e se amotinaram contra Paulo, Lídia abriga e acolhe Paulo em sua própria casa. Ela se converte, toda a família é batizada. E Paulo permanece na casa de Lídia. Certamente, a sua casa deveria ser muito grande, portanto, ela deveria ter posses para hospedar durante tanto tempo o missionário ali na sua casa. E em Filipos floresceu uma comunidade com a qual Paulo se afeiçoou muito. Paulo não aceitava ajuda das comunidades por onde ele passava pregando o evangelho. Ele preferia não servir de peso para de ninguém. Parecia até orgulho da parte de Paulo. Porém, da comunidade de Filipos, ele não recusou ajuda. Uma comunidade que o sustentava materialmente na missão. E quando ele esteve preso, essa comunidade não faltou com a solidariedade com Paulo. Mostra, portanto, que o missionário, sofrendo rejeições em diversos lugares, como Paulo, não se refugiou lá em Antioquia ou na sua cidade por medo, mas animado pelo Espírito Santo, dá testemunho de Cristo Jesus. E o Espírito, mesmo usando muitas vezes de instrumentos frágeis, como Paulo se considerava, faz grandes coisas. E faz surgir, através daquele instrumento do missionário, comunidades que seguem com grande fé e confiança, que seguem com grande coerência nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também, queridos irmãos e irmãs, mesmo vivendo em tempos difíceis, jamais nós devemos ter medo de testemunhar o nome de Jesus. Para tanto, é necessário a abertura ao seu Espírito Santo, que já é uma realidade. Essa promessa se concretizou, e quando nós nos abrimos à ação do Espírito Santo de Deus, podemos testemunhar a verdade, que é Cristo Jesus. Podemos dar também, de acordo com as nossas limitações, a nossa contribuição para a edificação da Igreja de Cristo, para o anúncio do Evangelho em vista do reino definitivo. Passamos, neste momento, um breve instante de silêncio, já nos preparando para colocar diante do Senhor as nossas intenções e apresentar as nossas preces.